Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre espécies, tá? A gente vai compreender um pouco sobre as noções e os conceitos de espécies. Então, o que são espécies? O que vocês conhecem, o que vocês sabem sobre espécie? O que é espécie para vocês? São plantas diferentes? São animais diferentes? São, são sim. Mas, gente, espécies são as unidades básicas da biologia, tá bom? Então, é nesse grupo taxonômico, é nas espécies que a gente consegue observar a biologia evolutiva acontecendo, tá? É ao observar uma espécie se diferenciando, ao observar a variedade de espécies, o surgimento de uma nova espécie, que a gente consegue observar a evolução acontecendo de fato. E existem diversos conceitos de espécies. Existem aproximadamente 24 conceitos de espécies que tentam conceituar a espécie, tá? Mas por que esse tanto de conceito? Para que tantos conceitos, né? Porque esses conceitos eles tentam agrupar uma população conforme o seu comportamento, conforme a sua reprodução, conforme a sua genética, a sua morfologia, tá bom? E muitas vezes um conceito ele não abrange todos os organismos, ele não abrange todas as condições de determinado organismo, tá? Por isso existem tantos conceitos. Existem conceitos a tipo tipológico, existem conceitos fenéticos, biológicos, ecológicos, filogenéticos. Por exemplo, o conceito tipológico ele está ligado ao tipo, à aparência do organismo, tá? Tentam agrupar os organismos por meio das características em comum, assim como o fenético também, pelas características fenotípicas, tá? Mas hoje nós vamos aprender o conceito biológico de espécie. Então, o conceito biológico de espécie é a partir de um pressuposto de que as espécies elas são mutáveis e se reproduzem, obviamente, né? O conceito de espécie ele consiste em uma população ou um grupo de populações de indivíduos que são variáveis, que trocam genes por entrecruzamentos, mas que não entrecruzam com outras populações, devido às diferenças biológicas que existam de uma espécie para outra, tá? Então, existe uma troca de gene, existe um cruzamento com troca de gene, né? E existe um não cruzamento entre espécies diferentes. Ou seja, basicamente, espécie são indivíduos que são semelhantes, capazes de cruzar naturalmente e gerar descendentes férteis, tá? Mas que não conseguem cruzar com outras espécies, com outros grupos de populações de outras espécies, tá? Toda essa questão ela está voltada para o isolamento reprodutivo, tá? Então, o isolamento reprodutivo, essa questão de a espécie só reproduzir com indivíduos da mesma espécie, é um fator-chave na determinação desses grupos, tá? Na determinação dessas populações de espécies, se um organismo é ou não de uma espécie. Tá? Por que, o isolamento reprodutivo ele é um fator-chave? Porque se uma espécies que cruzam não consegue reproduzir, não gera descendentes, não perpetua, não faz sentido ser considerado de uma mesma espécie, tá bom? Mas raramente existem sim espécies que, mesmo que sejam espécies diferentes, conseguem reproduzir, formando os híbridos, tá? Então, quando espécies diferentes elas reproduzem e conseguem, tá? Elas cruzam e conseguem reproduzir, conseguem gerar uma prole, essa prole é chamada de híbrido. E a maioria desses híbridos são inférteis, então, tanto raramente duas espécies diferentes conseguem cruzar e reproduzir, mais raramente ainda esses híbridos que surgiram, né, essa prole, ela consegue ser fértil, tá? Então, a maioria são inférteis, como, por exemplo, aqui, ó, o jumento. O jumento, quando ele cruza com uma égua, dá origem a uma mula, tá? Que é um híbrido, e esse híbrido, ele é infértil. Mas esses conceitos que a gente viu, eles estão muito voltados para as espécies que reproduzem sexuadamente. Eles são válidos para esse grupo de espécies que reproduzem sexuadamente. E aí você me pergunta, mas professor, e as espécies que se reproduzem de forma assexuada? Como é que eu vou classificar? Se os conceitos que o senhor me deu são conceitos que levam em consideração que a espécie cruza e se reproduz. Tá? Então, os organismos que são assexuados, eles são agrupados de outras formas, com outros critérios, tá? São critérios por semelhanças de características, sejam elas morfológicas, sejam elas genéticas,
tá? Então, não existe uma relação exatamente com a reprodução do organismo. Porém, além disso, esses conceitos que eu dei para vocês, os conceitos biológicos de espécies, eles possuem outras limitações também. Por exemplo, como um método, esses conceitos, eles não são práticos para identificar espécies, eles não são métodos práticos para identificar uma espécie. Como assim? Porque não é possível observar a reprodução de todos os organismos, de todos os seres, tá? Tem seres que a gente não consegue observar a reprodução. Então, tem seres que eles podem ser possivelmente da mesma espécie, mas que eu não consigo observar se eles reproduzem ou não. Então, eu não tenho como agrupar de forma visível, de forma prática, tá? De forma fácil. Assim como também os fósseis. Os fósseis não reproduzem, são fósseis. Então, como é que eu vou agrupar os fósseis um fóssil em determinada espécie, se eu não tenho essa característica de reprodução evidente para mim, tá? Então, essas são outras limitações. É por isso que, nesse sentido, existe a necessidade, sim, de se pensar em conceitos que abracem mais condições, que abranja outras condições da espécie. É por isso que existe esse novo conceito para a espécie, esse outro conceito biológico de espécie, que é o seguinte, as espécies, elas são populações ou grupo de populações que são definidas por uma ou mais condições derivadas, tá? São definidas, a espécie ela é definida por condições que derivaram de um ancestral e constituindo um menor grupo taxonômico reconhecível, tá? Um grupo taxonômico muito bem delimitado. E essas características que foram derivadas, elas têm que ser distintivas, elas precisam me dar a distinção de uma nova espécie. Então, elas precisam ser criteriosas. Eu não posso escolher simplesmente a cor da asa de uma borboleta para determinar uma nova espécie. Eu preciso ter características mais criteriosas, tá? Características homólogas, ou seja, as que partiram de um ancestral comum. Eu não posso pegar características simplesmente que são semelhantes. Precisam ter um ancestral comum para eu poder determinar uma nova espécie através desse conceito. E também precisam ser características que são exclusivas, ou seja, que é reconhecível daquela espécie. É só nessa espécie que essa característica existe, certo? Então, esse conceito ele pode ser aplicado tanto para organismos que são sexuados, como para organismos assexuados, né? Tanto para organismos atuais, como para organismos fósseis. Por quê? Porque não depende do fato de haver a reprodução ou não, tá? Esse conceito ele não depende de eu observar a reprodução do organismo, do indivíduo, tá bom? Por isso que esse novo conceito ele é muito importante. Ele traz essa questão taxonômica, filogenética, tá? De uma espécie ela ter essas condições que são derivadas, de ter essas novas características que são exclusivas da espécie que eu posso caracterizar como uma nova espécie, certo? Então, é isso, pessoal, na nossa aulinha de hoje. Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.